Bem-vindos, bem-vindos à nossa aula número 3 da imersão Faturando com Anúncios. Eu me adiantei aqui na introdução, pensei que o cronômetro já tinha acabado, não tinha acabado. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Muito boa noite. Hoje aqui nós temos somente os fortes, porque eu vou te falar um negócio. Quarta-feira, 8 horas da noite, você vai sentar sua bunda na cadeira para assistir uma aula sobre como dominar o topo da pesquisa do Google com anúncio online. Você tá assim, ó. Você tá de parabéns. Aqui está sobrando somente a nata do tráfego pago. Eu confio muito nas pessoas que investem nelas mesmas. Muito. Eu gosto de falar que eu vejo o quanto que a pessoa está investindo nela mesma e eu já sei como que isso vai se refletir na conta bancária dela. Tem alguém aqui que tá sentindo que, eu acho que eu encontrei a minha virada aqui no tráfego pago? Tô suspeitando. Tem alguém aqui que tá sentindo isso? Porque você entendeu já que esse evento aqui ele foi desenhado com um único propósito: te ensinar como que você vai faturar R$ 10.000 por mês com uma nova profissão, cuidando dos anúncios online de outras empresas, ou então atraindo mais clientes para o seu negócio através dos anúncios online. E como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou te entregar isso aqui na nossa imersão Faturando com Anúncios? A gente vai fazer isso através dos conteúdos que nós estamos elaborando e das ferramentas que nós estamos disponibilizando. Então, só para a gente fazer aquela recapitulaçãozinha marota aqui, eu e você e eu, para você se lembrar rapidamente. Na nossa aula, na nossa primeira aula da imersão, a gente falou sobre como que a gente transformava o tráfego pago numa máquina de fazer dinheiro. Te expliquei como é que o tráfego pago ele funcionava, quais são as maneiras que você consegue ganhar dinheiro com tráfego pago. Falamos sobre os erros que as pessoas cometem para ganhar dinheiro com a internet. E aí, por mais que aquele conteúdo tenha parecido meio solto, você não estava entendendo exatamente para que você ia utilizar aquilo ali, na aula 2 eu tenho certeza que se você prestou atenção, você já entendeu que o conteúdo da aula 1 ele era a base para a aula número 2, que foi a aula que a gente fez ontem. Não sei quando você está assistindo isso aqui, você pode estar assistindo a gravação, mas foi a aula número 2 que aconteceu na terça-feira, onde a gente falou sobre como que a gente usa IA para criar anúncios que vendem no Instagram. E aí a gente dominou o Instagram de ponta a ponta. Já eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente falou na aula passada para esse conhecimento ficar fresco na sua cabeça, porque muito do que a gente viu na aula passada vai ser utilizado hoje. Lembra, o evento é uma construção, ele tem início, meio e fim. Não adianta nada você falar, putz, não gostei da imersão. Ah, mas quantas aulas você viu? Ah, eu assisti o começo da aula 1, não vai funcionar. Assisti um pedaço da aula 3, não vai funcionar. Você precisa consumir o conteúdo inteiro porque é uma construção ao longo de 10 horas de conteúdo. Muito mais conteúdo do que a maioria dos cursos por aí. E hoje a gente vai dominar o Google, a gente vai aprender a aparecer em todas as pesquisas do seu nicho. O que é o seu nicho? É o seu segmento de mercado, tá? Seja um resultado ali no Google com os anúncios online, seja um resultado no orgânico, sem você gastar dinheiro. É isso mesmo. Hoje a gente não só vai falar de tráfego pago, como eu vou te entregar um material que por si só ele vale ouro. Só com o material que eu vou te entregar hoje, você vai ter nas suas mãos o que você precisa para fazer dinheiro. Ter resultados reais na sua vida. Amanhã a gente vai pegar todo esse conhecimento das 3 primeiras aulas e aí o negócio começa a ficar um pouco mais sério. Tá? Começa a ficar um pouco mais sério, os desistentes eles começam a aparecer, na verdade é o contrário, né? Os desistentes eles param de aparecer, porque amanhã a gente vai aprender como que a gente ganha dinheiro com essa parada do tráfego pago, de maneira prática, onde é que você vai encontrar os donos de negócio que querem te pagar, como que a gente vai convencer eles, que tipo de mensagem eu tenho que mandar para eles, tudo isso vai ser explicado no detalhinho. E aí amanhã a gente vai ter a liberação do nosso quiz, né? Da nossa prova para você concorrer ao nosso sorteio. Então, lembrando, uma pessoa que está aqui vai concorrer ao nosso prêmio final. E essa pessoa vai poder escolher entre um de 2 kits, tá? Lembrando que é apenas um sorteio e você pode escolher entre um de 2 kits. Você pode escolher o kit do computador, tá aqui ele, ó.
Vou pegar ele aqui, deixa eu até vir aqui na câmera 1, só na câmera 1. Tá aqui, ó. Seu computador, seu iPhone. Olha, tá bonito isso daqui. E o Golden Ticket. O que é o Golden Ticket? Olha só isso aqui. Uma vaga na comunidade subido. Então alguém que tá aqui vai ganhar esse prêmio. Ou então essa pessoa pode escolher pegar os 10 mil reais em anúncio e uma vaga na comunidade subido de tráfego, tá? Amanhã a gente vai fazer a liberação dessa prova. Pedro, socorro, eu morro de medo de fazer prova. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir acertar as questões? Você pode ver as gravações das aulas, você pode acessar os materiais de novo. E a prova, para quem tá participando, tá assim, ó, mamão com açúcar, tá facinho. Você vai achar a prova até fácil demais, mas você vai achar ela fácil demais porque você tá aqui prestando atenção, se preparando, participando da nossa imersão, faturando com anúncios, tá? Mas o conteúdo ele não acaba no dia de amanhã, né? Deixa eu voltar aqui meu slide, ó. A gente também tem o conteúdo de domingo. E aí no domingo você precisa estar ao vivo para concorrer ao nosso sorteio, tá? No domingo a gente vai falar do plano prático para você fazer 10 mil reais por mês através do tráfego pago, através da gestão de tráfego pago. E para a gente começar com o pé direito aqui, vou fazer o recurso aqui didático da repetição com você. Vou utilizar deste recurso e quero te lembrar aquilo que a gente viu na nossa aula de ontem. O que você aprendeu ontem aqui comigo? Ontem a gente falou primeiro sobre por onde que você começa a anunciar. Lembra que eu mostrei para você que a Meta era uma ferramenta de intenção e que, aliás, desculpa, errei. A Meta era uma ferramenta de atenção e o Google uma ferramenta de intenção? Eu te expliquei isso. Quando que você utiliza um, quando que você utiliza outro. Depois falei com você sobre como que você vai configurar a sua conta de anúncios. Você recebeu, você já está com acesso a esse material, já vou te mostrar onde, o passo a passo de como que você faz essa configuração da sua conta de anúncios. Falamos sobre os 3 tipos de turbinar na Meta e as suas funções. Botão turbinar, Meta Business Suite, gerenciador de anúncios. Fizemos juntos, entendemos juntos as 5 grandes definições que a gente precisa antes de subir um anúncio, que é o porquê, o quanto, o quando, o para quem e o quê. Depois a gente entendeu como é que a gente usa inteligência artificial para criar e melhorar os anúncios, mostrei isso na prática para você, e aí a gente criou junto 2 campanhas. Uma campanha para atrair seguidores pelo Meta Business Suite e uma campanha, um anúncio para gerar uma tonelada de mensagens, seja no seu Facebook, seja no seu WhatsApp, seja no seu Instagram. Presta atenção no seguinte, muita gente chegou aqui completamente zerado. E teve muita gente que chegou aqui falando assim, não vai ter conteúdo nenhum, mas eu vou dar mais uma chance. Vai que ele entrega alguma coisa de diferente, vai que ele me entrega alguma coisa que eu não tinha visto antes. Quem aqui chegou zerado e desconfiado aqui? Mano, fala pra mim no chat. Quem aqui chegou zerado e desconfiado? Fala comigo no chat. Quem aqui chegou assim, putz, eu acho que ele não vai entregar nada. Ó, eu cheguei sem saber nada, eu tava completamente desconfiada. Pois é, olha que louco. Você já sabe mais do que a maioria das pessoas do mundo sobre esse assunto. Quer dizer que você é a melhor pessoa do mundo? Você pode me falar assim, putz, Pedro, mas eu tive dificuldade na hora de criar a campanha. Pedro, mas eu ainda não me sinto 100% seguro para fazer todo passo a passo. Eu ainda me sinto um pouco confuso. E aí eu te pergunto, qual que é o nosso mantra? Qual que é o mantra que a gente tem aqui? O mantra da confusão. É que a confusão é o primeiro passo para o entendimento. A confusão ela faz parte do processo para que você consiga dominar esse conteúdo. Ah, eu achei um pouco difícil. Quando eu entrei lá nos materiais, eu senti um pouco de dificuldade. Você e todo o resto da torcida do Corinthians. Por quê? Porque é o seu primeiro contato. O primeiro contato nunca vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas ele vai ser bem mais fácil para você que está tendo acesso a esses conteúdos do que alguém que escolheu não estar assistindo essas aulas por um motivo ou por outro. E ele vai ser muito mais fácil para você, especialmente porque você tem acesso a isso daqui, ao Subido Flix.
Tá? No Subidoflix, você tem o replay das aulas que já aconteceram, então você pode assistir aqui a nossa aula número 2, que aconteceu ontem, e você pode vir aqui, ó, aqui em cima, olha o meu mouse aqui, ó, e pegar os materiais de apoio. Aqui você consegue baixar os materiais de apoio da aula passada, tá? Então, tanto o resumo quanto o tutorial extra da aula passada. E eu quero reforçar com você aqui. Pega a qualidade deste material que foi criado, com todo o passo a passo. Tudo aquilo que eu mostrei para você foi explicado aqui. Ah, só o tutorial é o bastante, então? Não é. O tutorial ele serve como um apoio para te lembrar o que você viu na aula. E você também tem aqui, ó, a biblioteca de IAs, tá? Onde você consegue acessar aqui em cima a biblioteca de inteligências artificiais. Eu quero saber se alguém aqui apertou no botãozinho do Tudum para ver o que acontece. Aqui você percebe que eu tenho um senso de humor da quinta série, entendeu? A quinta série B. Então, assim, o meu senso de humor ele não funciona muito bem, tá? Ele não funciona muito bem. Mas, pra gente seguir em frente aqui, a gente precisa dominar o Google Ads. E a gente vai aprender como é que a gente faz anúncios no Google toda vez que alguém pesquisar o nome do seu cliente, o nome do seu negócio, se você for dono de um negócio, ou então quando alguém pesquisar sobre comprar o seu produto, o seu serviço ou o produto, o serviço do seu cliente. Agora, toda vez, presta atenção nessa pergunta, toda vez que alguém pesquisa o seu produto ou o seu serviço, ou então o produto ou o serviço do seu cliente, e o seu anúncio não está lá, duas coisas acontecem. O que você acha que acontece? Fala para mim no chat. O que você acha que acontece? Toda vez que alguém vai lá, pesquisa o seu nome, o nome do seu negócio, o seu produto, o seu serviço ou do seu cliente e o seu negócio não está lá. O que você acha que acontece? Fala para mim. Deixa eu pegar aqui o chat. Vendas perdidas. Exatamente. Você perde uma venda. Mas, além disso, uma foca morre. Você acabou de matar uma foca. Você acabou de matar. Olha essa foquinha. Por que você vai fazer isso? Por quê? Por quê? Você vai perder uma venda e matar uma foca. Então eu quero levantar aqui hoje a hashtag Salvem as Focas. Salvem as Focas. E se você ficar comigo aqui até o final, você vai ter uma aula épica e sem dúvida você vai já estar mais perto de aprender tudo o que você precisa para você faturar R$10.000 por mês através dos anúncios online como uma nova profissão ou então atraindo mais clientes para o seu negócio através do tráfego pago, tá? Então vamos juntos na nossa missão de salvar as focas. Vamos junto nessa missão. Quero saber quem tá comigo aqui para salvar as focas, tá? Então vamos para a nossa aula número 3. Domine o Google. Apareça em todas as pesquisas do seu nicho. E o primeiro passo para você dominar o Google, você tem que entender sobre um método que eu criei, uma lógica, na verdade, que eu criei de domínio do Google. Essa lógica, ela é muito famosa, tá? Ela tem um nome um tanto quanto não convencional, mas ela é a incrível, a excepcional, a fora do padrão, lógica do bolo de cenoura fofinho. Pedro, você tá de zoeira? Não tô. A lógica do bolo de cenoura fofinho, ela vai te ensinar como que você faz o Google funcionar. Eu vou te explicar da onde que surgiu essa lógica. É o seguinte, eu tinha 16 anos de idade e eu queria morar sozinho, queria ter experiência de ser um adulto independente. E aí quando eu fui morar sozinho, eu descobri várias coisas. Eu falo que eu virei adulto no dia que eu descobri que o lixo do banheiro ficava sujo, da cozinha. Eu fui na cozinha, então o dia que eu descobri que eu era adulto foi o dia que eu fui na cozinha, tirei a sacola do lixo e o lixo estava sujo. Aí eu falei assim, meu Deus, o lixo fica sujo? Eu tenho que lavar o lixo? Por que eu não sabia disso? Eu sei que hoje parece bobo, mas quem lavava o lixo era minha mãe, eu não tinha que lavar o lixo da cozinha. Eu fazia outras coisas em casa, eu cozinhava, eu ajudava com a roupa, mas o lixo da cozinha não. Aí eu falo que naquele dia eu virei adulto. E aí teve um dia que eu tava em casa, tava lá estudando, fazia faculdade, e eu tava morrendo de vontade de comer o quê? Um bolo de cenoura fofinho. Minha mãe, dona Ana, minha mãe, ela é impecável na cozinha. Ela manda muito bem, muito bem. Minha mãe, quando eu era pequeno, e a gente não tinha muito dinheiro, minha mãe fazia pão caseiro e a gente vendia o pão caseiro na rua
pra gente trazer uma grana pra casa. Então eu lembro que eu comprei um PlayStation 1 de Natal, eu e meus irmãos, com o dinheiro do bolo, do pão caseiro que a gente vendia de porta em porta na rua. Era minha mãe com pão caseiro, meu pai é apicultor, né? Eu tenho uma tatuagem de abelha aqui, meu pai é apicultor e eu vendia mel. Eu lembro que eu trocava mel pra comer cachorro quente. Tinha um senhor que tinha uma banca de cachorro-quente, eu ia lá e trocava 1 quilo de mel por 2 cachorro-quente, um pra mim e um pro meu irmão, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar o cachorro-quente. Mas, voltando à minha história aqui, eu tava um dia com uma lombriga no estômago pra comer um bolo de cenoura fofinho. Aí falei, putz, como é que eu faço um bolo de cenoura fofinho? Não sei. O que eu fiz? Abri o Google e aí eu vim aqui e digitei como fazer um bolo de cenoura fofinho. Ou só digitei bolo de cenoura fofinho. Fui lá e pesquisei. O que apareceu para mim no Google? Apareceu como primeiro resultado. O que apareceu aqui? O que tá escrito aqui? Apareceu bolo de cenoura fofinho. Primeira coisa que apareceu foi bolo de cenoura fofinho. Ah, mas o segundo resultado é bolo de cenoura. Sim, mas a primeira coisa que apareceu foi exatamente aquilo que eu pesquisei. E aí, quando eu entro nesse site, o que eu encontro? Eu encontro uma receita de quê? De bolo de cenoura fofinho. Aí eu falei assim, cara, é assim que o Google funciona. Presta atenção, eu sei que isso é básico, é simples, mas a gente vai replicar isso nos nossos anúncios. O Google funciona da seguinte maneira. Aquilo que é pesquisado se chama termo de pesquisa. Presta atenção. Aquilo que é pesquisado se chama termo de pesquisa. O termo de pesquisa, ou seja, o que eu digitei, aparece na pesquisa, tá? No resultado da pesquisa. Vou até reescrever aqui, ó. No resultado da pesquisa. E o que apareceu no resultado da pesquisa aparece onde também? Aparece no site. Então, aquilo que eu digito aparece na pesquisa. Aquilo que aparece na pesquisa, quando eu clico, tá dentro do site. E aí, eu carreguei essa informação comigo. Aí eu entendi, eu lembro que foi uma epifania. Assim, eu falei, cara, é assim que o Google funciona. E aí, nessa época, na verdade foi depois de um tempo, eu comecei a cuidar dos anúncios online de um professor de inglês e a gente não tinha resultados no Google. Aí eu percebi que a gente não tinha resultados por quê? Porque a gente não estava usando a lógica do bolo de cenoura fofinho. Mas quando a gente está falando de anúncios no Google, a gente tem a palavra-chave, que é para qual palavra que eu escolho aparecer. A gente tem o anúncio, que é o que vai aparecer depois que a pessoa fez uma determinada pesquisa. E eu tenho a landing page. Nome meio, para quem está começando, nome meio esquisito. Mas landing é aterrissar, aterrissagem. Então é a página de aterrissagem. É o site que a pessoa cai depois que ela clica no meu anúncio. Ah, por que você não escreveu isso? Eu escrevo isso pra você, chatão. O site que a pessoa cai depois de clicar no meu anúncio. Viu como é muito mais difícil escrever tudo isso? Então é landing page. Vamos se acostumar com os termos. Tá, Pedro, peraí. Mas eu não sei muito bem o que é esse negócio de palavra-chave que você tá falando. Palavra-chave, termo de pesquisa, eu não entendi. Presta atenção. Palavra-chave, e você vai usar isso muito. Isso aqui é o centro, o cerne do Google Ads. Palavra-chave são as palavras que a gente utiliza para fazer a segmentação, ou seja, para escolher para quem que eu vou aparecer. Termo de pesquisa é o que a pessoa digitou de fato lá quando o meu anúncio apareceu para ela. Então, por exemplo, eu posso colocar a palavra-chave como sendo anúncios online. Essa aqui vai ser minha palavra-chave, anúncios online. E o meu termo de pesquisa, ou seja, o que a pessoa pesquisou que fez o meu anúncio aparecer para ela, foi como fazer anúncios online. Então, a palavra-chave é o que eu estou dizendo para o Google. Google, eu quero aparecer para essa palavra. É como se fosse o gatilho. E o termo de pesquisa é a bala. Então, como fazer anúncios online foi o que a pessoa pesquisou. E o Google entendeu, olha, o Pedro falou para mim que quer aparecer para anúncios online, então eu vou mostrar para ele para pessoas parecidas, para pesquisas parecidas com isso daqui, tá? Então, a gente vai replicar esta lógica do bolo de cenoura fofinho, tá? Essa mesma lógica aqui, que acontece nas pesquisas do Google. O Google só é o Google porque aquilo que você pesquisa no Google aparece no resultado da pesquisa e você encontra isso no site.
E a lógica vai ser igual para os anúncios. Aquilo que a pessoa pesquisar tem que aparecer no anúncio, que tem que aparecer no site para onde a pessoa vai, tá? Como que a gente vai fazer isso na prática? A gente vai fazer isso com dois caminhos diferentes. Caminho 1, nós vamos utilizar uma ferramenta do Google gratuita que se chama Google Meu Negócio. Ele também tem um nome hoje em dia, eles estão mudando o branding, o nome da ferramenta, para Google Business Profile. Tá? Então é Google Meu Negócio, é perfil de negócios do Google. O que é o Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é como se fosse uma rede social, encara ele dessa maneira, é como se fosse uma rede social dos negócios no Google. Você ter um Google Meu Negócio bem configurado é a diferença entre você vender e não vender no Google. E o Google Meu Negócio, ele é gratuito de ser configurado. Tudo que você tem que saber é como que você configura ele. O Google Meu Negócio, ele vai resolver grande parte dos seus problemas de aparecer organicamente no Google, ou seja, sem gastar nem R$1. 99% das pessoas que anunciam na internet, que fazem anúncios no Google, têm um Google Meu Negócio vergonhoso. Anti-resultado. Só que a segunda maneira da gente fazer isso acontecer, da gente aparecer de maneira prática em toda vez que alguém pesquisar sobre o nosso negócio, é através do tráfego pago. Beleza. Para você dominar o caminho número 1, o Google Meu Negócio, isso eu vou liberar para você, eu nunca liberei isso antes. Eu vou liberar para você um material extra, tá? Presta atenção nisso daqui. Esse material extra, só ele, se você pegar só o que tem nesse material extra e você vender só isso para os negócios, ou seja, você vai chegar para os donos de negócio com o que eu vou te ensinar na aula de amanhã, da maneira que eu vou te ensinar na aula de amanhã, e você vai vender para os donos de negócio que você vai configurar o Google Meu Negócio deles para eles. Você vai cobrar um valor por isso. Só com isso você já consegue ganhar muito dinheiro. Só com isso. Então o que eu vou liberar para você? O material extra dessa aula vai ser um guia prático de como que você configura o seu Google Meu Negócio. Um guia passo a passo de como que você configura, de como que você estrutura, de como que você deixa o Google Meu Negócio otimizado. Tá? Esse guia, só para você ter noção, ele foi baseado no curso que a gente tem dentro do nosso produto, da comunidade de subido de tráfego, que é o meu curso de tráfego pago. Ele foi baseado no conteúdo pago, porque, mais uma vez, eu quero te entregar um conteúdo de graça aqui com qualidade de curso pago e você está vendo isso na prática. Tá? Então, considere esse primeiro caminho aqui resolvido. Você tem um material, vai estar disponibilizado para você no Subidoflix. Só que a gente tem o caminho número 2, que é fazendo tráfego pago, é fazendo anúncios online para o nosso Google, para as nossas pesquisas para as quais a gente quer aparecer. E aqui a gente vai ter que aprender, então, como que a gente vai fazer esse tráfego pago para o Google Ads. E aqui eu vou falar para você que é mais simples do que parece. Tá? Eu tenho uma teoria na vida que é o seguinte. Tudo na vida pode ser extremamente complexo ou extremamente simples. O Google Ads, a ferramenta que nós vamos utilizar para subir os nossos anúncios, essa ferramenta aqui, o Google Ads, ele é uma ferramenta que pode ser extremamente complexa, mas ele também pode ser extremamente simples. E eu gosto sempre de visualizar as coisas quando eu estou aprendendo, quando eu estou ensinando elas, da maneira mais simples possível. Então, para a gente fazer o nosso anúncio aparecer no Google, a gente vai seguir 4 passos. Pô, Pedro, só 4 passos? Somente 4 passos. Quais são eles? A gente vai, vamos lá. Passo número 1, criar uma conta de anúncios. Passo número 2, definir as nossas palavras-chave positivas e negativas, vamos falar sobre isso. Passo número 3, vamos criar os nossos anúncios. E passo número 4, vamos excluir, vamos tirar fora as palavras-chave negativas. Só isso. 4 passos simples. São esses passos que a gente vai ver nessa aula. E depois dessa aula você vai sair daqui sabendo subir a sua campanha no Google e fazer o seu cliente ou o seu próprio negócio estar sempre na primeira posição do Google. Beleza? Temos um combinado? Vou pedir para você agora me dar aqui o seu like consignado. Então, assim, o que é o like consignado? Você vai apertar no botão de curtir aqui nesse vídeo. Não tem como você não apertar.
Olha o material que vai ser entregue para você. Isso aqui tá uma vergonha, tem 10 mil pessoas ao vivo aqui comigo agora. E tem 900 curtidas. Você vai descer o dedo nesse like sem dó nem piedade. Se até o final do conteúdo você achar que não valeu a pena, você pode retirar o seu like, você pode retirar o seu curtir. Então aperta no botão de curtir aqui, tá? Primeiro pedido para você. Agora vamos ao nosso passo a passo aqui. Passo número 1 que a gente precisa para anunciar no Google é criar uma conta de anúncios. Isso daqui também vai estar disponibilizado para você no nosso material extra, no nosso tutorial extra aqui para você, tá? Então você vai ter aqui o tutorial extra de como que você cria sua conta de anúncios aqui dentro do Google Ads. Por que, Pedro, que isso vai estar no material extra? Porque isso é algo extremamente técnico, é algo muito passo a passo que não tem como você errar. É só você seguir o tutorial. Então eu não vou pegar o meu precioso tempo e o seu precioso tempo e vou ficar ensinando uma coisa que você pode ver um tutorial e fazer. Eu vou te ensinar as coisas aqui que precisam de explicação. Então isso daqui, criar uma conta de anúncios, resolvido na sua vida também. É só acessar o material. Agora o passo número 2, a gente vai definir as palavras-chave positivas e negativas. Quero que você preste atenção no seguinte. O coração de uma campanha do Google Ads é a palavra-chave. É você escolher quando que você aparece e quando que você não aparece. Ponto. Isso é a etapa mais importante. Isso é a etapa que você deve investir a maior parte do seu tempo. E é a etapa que as pessoas investem a menor parte do tempo. Por quê? Porque elas acreditam que a maior parte do tempo tem que ser investida apertando nos botões. E apertar nos botões qualquer papagaio faz. Os botões, eles importam. Mas, eu já falei isso para você, anunciar online não é só sobre botões, mas é sobre pessoas. E a gente precisa entender quem que é a nossa audiência. O que que essas pessoas pensam, o que que essas pessoas pesquisam na internet. Então, o passo número 1 para a gente conseguir fazer a definição dessas palavras-chave, o nosso primeiro pilar aqui é a gente pensar como a nossa audiência. E aí, o que que eu te digo? Olhe para a pesquisa de persona da nossa aula número 1. Você vai pegar aquela pesquisa que a gente fez lá na primeira aula, deixa eu pegar ela aqui, não é essa, é aqui, ó. Você vai pegar aquela pesquisa que a gente montou juntos na aula número 1 do seu negócio e você vai ler essa pesquisa, você vai entender quem que é essa persona, você vai entender o que que ela de fato faz, o que que ela pesquisa na internet, o que que esse tipo de pessoa deve pesquisar no Google. E aí você vai criar essa lista dessas palavras-chave. Putz, Pedro, mas aí é muito trabalho para mim, porque pensar é um negócio muito difícil. Eu sei. Mas eu tô aqui para facilitar a sua vida. De verdade, eu sei. E quando eu falo isso para você, você vai olhar para a pesquisa da audiência e você vai pensar como a sua audiência. Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas a primeira coisa que você vai fazer, por favor, a coisa que os meus alunos mais fazem de errado é não seguir o passo a passo. Faz isso. Usa a pesquisa que eu te mostrei na aula número 1. Você está vendo que ela vai nos acompanhar durante todo o processo de anúncio online, durante todo o processo de tráfego pago. Deixa eu fechar aqui minha live no Instagram. Ela vai te acompanhar durante todo o processo de fazer anúncios na internet. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Você vai usar a nossa inteligência artificial, que eu vou te liberar hoje aqui. Toda aula, acho que quase toda aula, acho que na última aula não tem inteligência artificial, se eu não me engano, tá? Mas você vai utilizar a nossa inteligência artificial, que se chama o mestre do bolo de cenoura fofinho, tá? O que é o mestre do bolo de cenoura fofinho? O mestre do bolo de cenoura fofinho, eu juro pra você, essa inteligência artificial, ela é tão boa que parece ilegal você utilizar ela. De tão boa que ela é, vai parecer que você está cometendo um crime. Eu juro pra você. Aí eu já vou falar um negócio. Já se prepara para quando você virar gestor de tráfego, você ter que ouvir, eu já até falei errado. Se prepara para quando você virar gestor de tráfego, você ter que ouvir 300 vezes a mesma piada. É gestor de tráfego? E você tem que... legal essa piada. Nunca ouvi ela antes. Só fazendo aquele... aquele sorriso amarelo.
tentando ouvir a piada pela 30ª vez, eu nem sei falar esse número, pela vez número 300, e você não aguenta mais ouvir aquilo ali. Mas vai parecer ilegal você utilizar essa inteligência artificial. Como que funciona a nossa inteligência artificial? Pô, e assim, ó, vocês têm que reparar na fotinha da inteligência artificial, que é um Pedrinho, né? Uma versão minha ali de chefe. Pô, eu podia ter chamado de chefe do bolo de cenoura fofinho, né? Eu errei. Eu perdi essa oportunidade. Mas, pois bem, vamos fazer ela, vamos botar ela para jogo aqui. Eu vou te mostrar como que ela funciona de maneira simples. Vou apertar em começar. Tá? E aí ela vai me pedir algumas informações. Presta atenção nisso daqui. A inteligência artificial, ela sempre vai pedir informações pra gente. E essa é uma das etapas mais importantes do processo. Por quê? Porque são com essas informações que, através da qualidade das informações que eu passo, é a qualidade da resposta que ela vai me dar. É um trabalho onde eu vou unir a inteligência natural com a inteligência artificial, beleza? Então ele vai me perguntar, olha, qual que é o nome da marca para a qual nós estamos anunciando? Então eu vou usar aqui o exemplo da Barbuda, nossa barbearia, tá? Então, Barbuda. Qual é a ação que você deseja que a pessoa execute depois de clicar no seu anúncio? Agendar um horário de atendimento. Você está focando em algum produto ou serviço específico? Se sim, qual? Eu vou botar cabelo e barba. Você anuncia numa geolocalização específica? Vamos dizer que eu atendo na cidade de Belo Horizonte. Quem queremos impactar com este anúncio? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Quem é a persona que eu quero impactar nesse anúncio? Eu vou pegar a minha pesquisa de audiência e eu vou colar o resultado da minha pesquisa de audiência lá. Tá? Por isso que fazer essa pesquisa e refinar ela, conversar com a gente, conversar com essa inteligência artificial é tão importante. Não é só pegar, não é fazer o que eu estou fazendo aqui, que é só copiar e colar sem ler o que está escrito. Você vai ler, você vai discutir, você vai discordar de alguns pontos, você vai pedir para ele explorar melhor alguns pontos, e aí quanto melhor isso tiver, melhor vai ser o resultado que a gente vai ter, tá? Mas eu colei todo o resultado da nossa pesquisa aqui, tá? Eu vou só dar um pouquinho mais de detalhes, qual que é o nome da marca, Barbuda. Não, eu vou deixar só assim, ele já vai entender o que que é, tá? Então, você tá vendo que a resposta que eu tô dando é extremamente simples e preguiçosa. Não faça o que eu faço, faz o que eu falo, tá? Você vai colocar mais informações aqui, quanto mais informações, melhor. Beleza, vou enviar esse prompt aqui, eu vou enviar esse pedido aqui para a inteligência artificial. E aí ele vai fazer todo o processo aqui. Com esse material, já podemos partir para palavras-chave, títulos e descrições do anúncio. Você quer que eu já monte essa etapa agora, usando essa persona nesse levantamento? Sim. Normalmente ele vai responder direto, mas por algum motivo ele parou para pensar um segundo aqui, tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pensar para mim já, ele fez pesquisas em vários sites, essa inteligência artificial foi treinada para fazer isso, tá? Ela foi treinada para fazer pesquisas em sites que entendem sobre quais são as principais buscas de determinados nichos. Então a inteligência artificial está fazendo o trabalho grosso pra gente aqui. Então aqui ela vai fazer o quê? Ela já vai me dar as ideias de palavra positiva. Então, agendar barbearia Belo Horizonte, barbearia BH agendamento, cortar cabelo masculino BH, barbearia BH, barbearia com horário marcado, barbearia perto de mim, barbearia para barba e cabelo. Ele vai me passar uma lista de 20 palavras-chave. Tá? E ele vai me dar palavras-chave negativas, que são palavras para as quais eu não quero aparecer. Então, grátis, barato demais, faça você mesmo, modelos de barbearia, curso de barbearia, barbearia emprego, franquia, barbearia, barbershop decoração. Bons termos de pesquisa negativo que ele levantou. São termos de pessoas que estão pesquisando coisas que não tem a ver com alguém que quer contratar um serviço de cabelo e barba. Tá? E aí ele vai me dar aqui algumas ideias de títulos e descrições. Então ele já me deu algumas ideias de títulos e descrições aqui para os meus anúncios, que a gente vai utilizar mais para frente. Mas eu quero que você preste atenção no próximo passo. Ele vai me pedir aqui, ó, escolha de 5 a 8 palavras-chave das que você mais acredita que vão gerar agendamentos, tá? Então ele pede para eu pegar de 5 a 8 palavras-chave. Vamos dizer que as que eu mais gostei, tá? Não vou
fazer uma seleção complexa aqui pra gente tocar o ritmo da aula, mas vamos dizer que as que eu mais gostei foram essas daqui, tá? Então eu vou enviar essas palavras-chave para ele aqui. O que que ele vai fazer? Ele já vai transformar essas palavras-chave prontas em palavras que eu vou utilizar no Google Ads. Tá vendo que ele colocou aqui aspas do lado das palavras-chave e ele colocou aqui estes colchetes do lado das palavras-chave? Ele tá fazendo isso para garantir que a gente apareça para os termos mais específicos do nosso negócio, para que a gente apareça somente para as pesquisas mais qualificadas, tá? Então a gente vai utilizar elas exatamente assim. E calma, fica tranquilo. Eu sei que eu tô só na inteligência artificial aqui. A gente vai pegar tudo isso e a gente vai criar a campanha daqui a pouco. Só que aí você vai ver que eu tenho tudo que eu preciso para criar a campanha. Tudo que eu preciso tá aqui. E aí ele vai agora sim me dar as ideias de títulos para minha campanha e de descrições baseada nas palavras que eu falei que eu quero focar. Tá entendendo o que ela tá fazendo? A IA fez o seguinte, ela entendeu qual que é o meu negócio. Ela entendeu o serviço que eu estou focando. E ela entendeu com quem que eu quero falar. E aí ela vai lá e descobre o que essas pessoas pesquisam na internet. Aí ela me trouxe uma lista, ó, essas daqui são as melhores palavras para você anunciar. Agora eu quero que você escolha as melhores. Aí eu escolhi as melhores. Depois que eu escolhi as melhores, o que a IA faz para mim? Ela cria os títulos dos meus anúncios, as descrições dos meus anúncios que mais combinam com essas palavras que eu selecionei. Ou seja, eu estou selecionando a palavra e eu já estou criando o anúncio. E essas duas coisas estão conectadas. Essas duas coisas elas já estão juntas. Por quê? Porque eu estou seguindo a lógica do bolo de cenoura fofinho. Eu não sei se você está entendendo o poder desse negócio aqui. Isso daqui, assim, é tudo que você precisa. É tudo que você precisa para ter resultado. Tudo que você precisa para criar sua campanha do Google. Todo o trabalho que antes era a coisa mais difícil de você fazer, tá aqui estruturada agora, bonitinha, pronta para você, tá? Pronta para você, pronta pra gente utilizar, só colocar dentro da nossa campanha. Agora, para que a gente não fique só no rasinho e a gente utilize um pouco do nosso cérebro também, eu vou te dar uma dica extra, 2 dicas extras na verdade. Dica extra número 1, sempre que você for anunciar no Google, busca utilizar essas palavras-chave: comprar, pedir, contratar, orçamento, adquirir, encomendar, obter, serviço, agendar, contratar foi 2 vezes? Foi. Agendar, curso. Por quê? Porque essas palavras-chave são palavras-chave que indicam intenção de compra. Eu quero aparecer, lembra, o Google é uma ferramenta de intenção. Eu quero aparecer quando a pessoa está querendo comprar. Então, se ela está indicando intenção de compra, é ali que meu anúncio tem que aparecer. Tem um monte de gente que diz, o Google não está funcionando para mim. Você não está aparecendo para as palavras-chave certas. O Google sempre funciona quando você aparece para as palavras-chave certas. Por isso que esse é o principal, é o núcleo do resultado nas campanhas de pesquisa do Google Ads. Só que não basta a gente escolher para quais palavras a gente vai aparecer. A gente tem que escolher para quais palavras a gente não vai aparecer. E aqui vem a dica extra número 2, que é você ter uma lista de palavras-chave negativas. No resumo dessa aula, você vai receber, vai até demorar para copiar aqui de tantas palavras-chave que são, mas no resumo dessa aula, você vai receber uma lista de palavras-chave negativas que normalmente eu utilizo dentro das minhas campanhas e dos meus anúncios. Essas palavras-chave negativas, eu estou juntando elas ao longo de anos, que são as palavras-chave que mais geram resultados ineficientes nas minhas campanhas. Então a palavra-chave negativa é quando eu digo para o Google, Google, eu não quero aparecer quando a pessoa pesquisar isso daqui, tá? Então quando ela pesquisa sem custo, barato, por conta própria, econômica, caseira, grátis, gratuito, de graça, consignado, PDF, exemplo, modelo, porquê, onde, quando, estágio, estagiário, vaga, recrutador, currículo, sobre, exemplo, história, mapa, modelo, o que é, porquê, como fazer, todas essas palavras, na maioria das vezes, elas indicam palavras que não são palavras de intenção de compra. E eu quero aparecer para quando alguém está com intenção de contratar. Se a pessoa está com intenção de contratar, é lá que eu tenho que aparecer.
Pedro, calma. Calma. É informação demais. É muita coisa. A minha cabeça tá explodindo. Que bom. Que bom. É sinal que tem um cérebro aí dentro. A gente achou que ele tava morto. A cabeça tá doendo. Que bom, comemora. A maior parte das pessoas que estavam aqui na aula número 1 não chegou até aqui onde você chegou. A maior parte não chegou. E eu vou fazer assim, uma provocação pra você. A maior parte que tá aqui não vai até o fim. Eu quero que você seja uma das pessoas que vai até o fim. Eu quero que você seja uma das pessoas que chegue no final. Que termine com chave de ouro essa semana. Eu sei que o conteúdo é denso. Eu falei pra você, eu peco pelo excesso de conteúdo, não pela falta. Mas você tá entendendo, é impossível você não tá vendo isso. O quanto que eu tô colocando de energia e esforço pra te entregar as ferramentas que vão auxiliar você no processo. Por quê? Porque eu acredito no poder do tráfego pago. Eu acredito no poder que isso aqui tem de transformar a sua vida. Não só a sua vida, mas a vida dos seus clientes. E você vai descobrir exatamente como que você fecha esses clientes amanhã. E tudo bem, você pode não estar se sentindo pronto, você pode não estar se sentindo preparado, mas você não vai se sentir pronto e preparado porque pronto e preparado não é um sentimento. Pronto e preparado é uma decisão. É uma decisão que você toma de fazer as coisas diferentes, de seguir por um novo caminho, de aprender algo novo, de passar por esse esforço mental que você está passando aqui. Tá? Então assim, pô, você tá com aquela vozinha do choro do eu não consigo. Eu não consigo. Para! Chega! Chega, engole o choro. Engole o choro e vamos aprender a ganhar dinheiro. Engole o choro e fica aqui comigo. Isso aqui é uma batalha. Você não vai se arrepender de ir até o final. Se fosse mais fácil, não dava tanto dinheiro. Se fosse mais fácil, não dava tanto dinheiro. E você já fez coisa muito mais difícil do que isso. Mas muito mais difícil. Eu tô mastigando tudo pra você. Todo passo a passo. Tá? Então, voltando aqui. Presta atenção. Eu falei pra você que eram poucos passos pra gente criar nossa campanha no Google. 4 passos. A gente já deu 2. Eu vou criar minha conta de anúncios e eu vou definir as palavras-chave positivas e negativas. Passo número 3. Eu vou criar os anúncios dentro do gerenciador de anúncios. E aqui o bicho vai pegar. Por quê? Porque aqui são vários passos. Mas lembra, você tem o material. Mas se você pegar só o material, ele não vai fazer sentido nenhum para você. Você precisa ver, acredita em mim, eu já formei mais de 100 mil gestores de tráfego pago. Não nos cursos gratuitos. Nos cursos gratuitos foram muito mais. 100 mil pessoas que já compraram os meus cursos, que se formaram gestores de tráfego comigo. A pessoa que vai direto pro tutorial e acha que não tem que ver a aula, se ferrou. Aqui você tem que ver esse passo a passo, principalmente nos seus primeiros contatos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa campanha juntos. Para criar a nossa campanha juntos, a gente tem que fazer uma série de definições. Fazer uma campanha é ter uma série de definições, é ter uma série de decisões. A gente vai ter que definir o nosso objetivo, o tipo de campanha, a meta, o nome, os lances, as redes, a localização, o idioma, tudo isso vai ter que ser definido. Mas tudo isso já está pronto. São decisões que a gente já estruturou. Por quê? Porque as coisas mais difíceis de serem decididas, elas estão aqui, ó, dentro da nossa IA. As coisas mais difíceis da gente escolher, que são as palavras-chave, o título do anúncio, a descrição do anúncio, a gente já fez. Tá? Então, vamos pro campo de batalha junto aqui. Vamos lá. Vou entrar aqui no Google Ads e para a gente criar uma campanha, vou até dar um zoomzinho aqui para ficar um pouco mais próximo. Quando você entrar no Google Ads, provavelmente você vai cair aqui nessa aba de visão geral aqui, tá? Você vai acessar aqui, ó, o menu de campanhas, tá? O meu Google Ads está em inglês, mas eu tentei mudar ele para português e ele não tá mudando. Vai funcionar igual, tá? Os botões são os mesmos. Você vai apertar aqui nesse botão de mais e a gente vai apertar em nova campanha. Apertei em nova campanha, vão aparecer os objetivos de campanha para mim. Eu quero vendas, eu quero cadastros, eu quero tráfego no site, eu quero promoção de aplicativo, eu quero reconhecimento e consideração, eu quero visitas à loja local, eu quero criar uma campanha sem objetivo. O que a gente quer?
Quando a gente está falando de Google Ads, rede de pesquisa, ou a gente vai querer vendas ou leads. Lead é o quê? Lead é alguém que te deu um e-mail, que te deu um telefone para contato, por exemplo, para você entrar em contato com essa pessoa por um outro canal, por e-mail, pelo WhatsApp, como você quiser, tá? As duas são iguais. O processo de criação é o mesmo, só vai mudar o que você vai selecionar aqui, tá? Então, vamos selecionar vendas. Selecionei vendas, ele vai me pedir aqui quais são os meus, o objetivo de conversão que eu tenho aqui com a minha campanha. No material extra dessa aula, tem a explicação de como que você vai fazer essa configuração aqui, tá? Mas basicamente a gente vai deixar somente o objetivo de vendas aqui, tá? Mais uma vez, peço desculpas por estar em inglês, mas tá aqui, ó, purchases, que é vendas, tá? Então, eu vou remover todos os outros aqui que não são o objetivo de vendas, porque nesse caso eu tô querendo vendas, tá? Então, vou remover tudo aqui que não é vendas, vou deixar somente o objetivo de vendas, que ele tá me perguntando basicamente, ó, você quer focar no quê? Quero focar na parte de vendas. Feito isso, vou apertar em continuar e ele vai me pedir o tipo da minha campanha. Se é uma campanha de pesquisa, se é uma campanha de performance max, de geração de demanda, de display, de shopping, de vídeo. Pedro, o Google tem vários tipos de campanha, eu tenho que aprender a usar todos. Olha, no médio, longo prazo do tráfego pago, você vai aprender a usar todos com o pé nas costas. Mas vamos focar na que mais vai colocar dinheiro no seu bolso agora, que é a gente dominar as campanhas de pesquisa. Então eu vou selecionar pesquisa e ele vai me perguntar: como que você quer atingir o seu objetivo? Você quer visitas no seu site? Você quer ligações telefônicas? Ou você quer visitas à sua loja? No nosso caso aqui, a gente vai colocar visitas ao nosso site. Pedro, e eu que não tenho um site? Você pode utilizar o site que é criado de maneira gratuita pelo Google Meu Negócio. Ah, mas como é que eu configuro o Google Meu Negócio? Você recebeu o tutorial que te ensina a fazer isso. Que te dá todo o passo a passo de como você faz essa configuração. Mas o ideal é que você tenha um site. Em pleno 2025, por um valor muito barato, você contrata alguém que vai fazer um site para você, tá? Então, vou colocar o meu site aqui só para a gente preencher. Então, vou botar pedrosobral.com.br/barbuda. Beleza, vou apertar agora aqui, ó, em continuar. E aqui eu vou colocar o nome da minha campanha, tá? Então o nome da minha campanha, eu sempre gosto de colocar ele organizadinho aqui, ó. Eu vou colocar pesquisa, vendas, deixa eu dar mais um zoom. Pesquisa, vendas, barbuda, campanha da conversão, tá? Então, nomezinho aqui que identifica a minha campanha. Vou apertar mais uma vez em continuar. Isso aqui não vai aparecer para você, tá? É que eu tenho uma campanha antiga que eu já estava fazendo de teste aqui, tá? Vou apertar aqui em começar uma nova, mas para você isso não vai aparecer. Presta atenção no seguinte, a gente já definiu o objetivo, tá? Que é vendas. Eu já defini o tipo da minha campanha, que é uma campanha de pesquisa. Eu já defini a minha meta, que é a meta de visitas no site. Ué, por que ficou laranja? Mas eu já defini minha meta, que é visitas no site. Eu já coloquei o nome da minha campanha. Então eu já fiz 4 passos aqui do processo. 4 passos do processo já foram feitos. Vamos seguir em frente. Depois, eu fico nervoso quando eu fico aqui no cantinho de cima. O que dirá aqui nesse outro canto aqui desse lado? Aqui então parece que eu tô errado aqui, não sei por quê. Mas eu posso ficar pulando de um lado para o outro. Mas deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Esse aqui é o cantinho que eu me sinto mais confortável. Então vamos seguir em frente. Aí eu vou para a parte de lances. O que são os lances? Lance é basicamente o Google me perguntando assim: Pedro, no que você quer focar? O que você está buscando? Você está buscando clique nesse anúncio? Você está buscando venda nesse anúncio? Conversão? O que você está buscando nesse anúncio? Para você que está fazendo uma campanha de pesquisa, ou você vai querer clique ou você vai querer conversão. Simples assim. Então, ou você vai querer conversão ou então você vai querer clique. Vai ser uma dessas duas aqui. Selecionei conversão aqui. Ele vai me perguntar: você quer estabelecer um preço que você quer pagar por essa conversão? Quanto que você quer pagar por cada uma das suas conversões? E aí eu não sei.
Você está vendendo sei lá, uma caneta ou você está vendendo um carro? Vai depender. Quanto que você pode pagar para vender um carro é um valor diferente do quanto que você pode pagar, por exemplo, para vender uma caneta. Então aqui você vai colocar o quanto que você está disposto a pagar por cada pessoa que vai converter no seu anúncio. Então vamos dizer aqui que eu estou disposto a pagar R$10 para cada pessoa que vai converter no meu anúncio, tá? Ele vai me dar essa opção aqui de aquisição de clientes, a gente não vai selecionar ela, tá? Não vamos selecionar ela. E aí eu vou apertar aqui em continuar. Apertei em continuar, ele vai me perguntar em quais redes do Google que eu quero aparecer. A única coisa que nós vamos manter ativo aqui é a primeira opção, que são os parceiros da rede de pesquisa. Pedro, é muita informação, eu não estou entendendo nada. Para com essa mania de controle da sua vida que você tem que entender tudo. Ah não, se eu não souber tudo, eu não faço nada. Não cai nisso. 1 é maior do que 0. Eu tô te dando passo a passo aqui que vai criar a campanha mais otimizada possível para você começar. Ah, mas esses outros detalhes no futuro, se você quiser aprender, você vai atrás desse conhecimento específico, você faz cursos, você investe mais em você, mas eu tô te ensinando aqui o passo a passo para você criar a campanha que vai funcionar, que vai colocar dinheiro no seu bolso, que vai colocar dinheiro no bolso do seu cliente. Então não foca, meu Deus, mas passou uma parte ali que ele não explicou. Tá tudo bem, se eu não expliquei, é porque não era essencial para você agora. Confia em mim, beleza? Então a gente vai manter só a primeira opção ativada aqui. Aqui a gente vai aparecer nos sites que são parceiros do Google, aliás, nos parceiros de pesquisa do Google, e eu não quero aparecer nos sites parceiros do Google, em sites, em banners da internet, não. Eu quero aparecer só em parceiros de pesquisa, eu quero aparecer só em pesquisa, só quando as pessoas estão digitando coisas para encontrar o meu produto ou serviço. Beleza. Feito isso, localização. Onde que o meu anúncio vai aparecer? Eu posso aparecer em todos os países e territórios, só no Brasil, ou eu posso escolher a minha localização. E aqui é a mesma coisa da meta, que a gente já aprendeu ontem, tá? Eu posso colocar uma cidade, por exemplo, Belo Horizonte. Então, ó, vou colocar a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Incluir a cidade de Belo Horizonte, tá? Ou eu posso ir para pesquisa mais avançada. Aí eu posso ir aqui, ó, na cidade de Belo Horizonte e eu posso... Eu tenho que apertar esse botão? Posso, isso. E aí eu posso dar zoom aqui e aí encontrar aqui um lugar onde é o meu negócio, eu posso anunciar nesse local. Eu posso colocar o CEP do meu local aqui. Se você for incluir o CEP, tanto aqui quanto na meta, você vai incluir só os 5 primeiros dígitos. Tá? Então, por exemplo, eu só lembro desse CEP aqui do Paraná porque eu já morei lá, tá? Mas se eu quiser anunciar num bairro específico do Paraná, eu vou colocar só os 5 primeiros dígitos do CEP. Aí eu vou aparecer só em um bairro específico. Mas aqui no caso, não. No caso eu não quero aparecer nesse bairro específico do Paraná, eu quero aparecer mesmo em Belo Horizonte, porque é a cidade onde eu atendo, onde o meu negócio tá acontecendo. Tá? E aí eu tenho as opções de localização, que é, eu quero aparecer para pessoas que têm presença ou interesse nesse local, ou então só presença. O que isso quer dizer? É basicamente o seguinte, eu quero aparecer para todo mundo que tá lá, ou quero aparecer também para quem é interessado por aquele local. Não quero aparecer para quem é interessado, eu quero aparecer para quem está lá. Então eu vou colocar presença. Quem está em Belo Horizonte, não para quem tem interesse. Pode ter gente que não é de BH e tem interesse em BH. Não vou colocar essas pessoas aqui, tá? Então, escolhi a minha localização aqui. Idiomas. Sempre vamos colocar inglês, português e espanhol, tá? Sempre vamos colocar inglês, português e espanhol, porque esses são os idiomas que mais vão funcionar quando você colocar na sua campanha, tá? Aqui, não vamos selecionar nada desse anúncios políticos, não precisa selecionar isso daqui. Segmentação de audiência, não vamos mexer nisso daqui. Ah, Pedro, mas é a segmentação, não é? A segmentação é a palavra-chave e a gente vai incluir ela mais pra frente ali. Volta aqui comigo na nossa lista. Então, basicamente, lances, a gente vai selecionar ou conversão ou cliques, normalmente conversão. Redes, a gente vai selecionar somente a rede de pesquisa mais os parceiros do Google. Depois,
Locais, aqui a gente selecionou a localização, selecionamos Belo Horizonte. Idioma, inglês, português, espanhol. Segmentos de público-alvo, a gente vai ignorar este aspecto agora. Por quê? Porque isso aqui é uma cerejinha do bolo que não faz tanta diferença na campanha, tá? Essa aqui é a verdade. E aí, olha só, a gente já matou metade do processo de criação da campanha. Eu sei que é um monte de menuzinho, mas lembra, você tem o tutorial, você tem o passo a passo e você tá vendo eu fazendo isso daqui junto com você, tá? Vou apertar aqui em mais configurações e aqui eu vou ter a data de início, a data de término, tá? Então, quando que começa a minha campanha, quando que termina. Vamos dizer que eu vou rodar essa campanha aqui até o final do mês de outubro. Então, eu posso colocar aqui a data de início e a data de término. E aqui a gente tem a programação dos nossos anúncios, tá? A day schedule, tá em inglês, mas programação vai estar no seu. Aqui eu tenho os dias e horários da semana que o meu anúncio vai aparecer. Então eu vou botar o meu anúncio para aparecer de segunda a sexta, por exemplo, que são os dias que minha barbearia fica aberta. Eu vou colocar aqui, ó, de segunda a sexta, aí vamos dizer que a minha barbearia abre das 8 da manhã até as 18. Então eu vou colocar todos os dias aqui, das 8 até as 18 horas. E esses são os horários que eu quero que os meus anúncios apareçam para as pessoas. Se alguém pesquisar às 19 horas, às 10 horas da noite, meu anúncio não vai aparecer para essa pessoa aqui, tá? Então você vai escolher os horários que você quer que o seu anúncio apareça. Feito essas duas configurações, a gente vai apertar em próximo. Apertei em próximo, ele vai aparecer a parte de inteligência artificial para otimização de campanhas. A gente não vai mexer em nada disso daqui. Por quê? Porque isso daqui está em beta no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda não está funcionando direito, tá? Não é o que vai mudar a sua campanha. O que faz a sua campanha funcionar é você escolher com sabedoria as palavras-chave desde o início, tá? Então, vou apertar em próximo aqui e aí ele vai me pedir as palavras-chave, tá? Então, ele vai me pedir para quais palavras-chave que eu quero anunciar. E aqui ele está mais uma vez dentro do recurso da meta de IA. O recurso do Google de inteligência artificial. Esse recurso do Google é uma tentativa falha de fazer o que o mestre do bolo de cenoura fofinho faz, tá? Não tem. O mestre do bolo de cenoura fofinho, ele é único. O Google não conseguiu ainda copiar o que ele faz. Então, nessa etapa aqui de geração de palavras-chave, a gente vai apertar no botãozinho de pular e agora eu vou criar as minhas palavras-chave aqui. Apareceu um consultor do Google aqui, não quero falar com ele agora, tá? Deixa eu fechar isso daqui. Deu. Aqui a gente vai pegar agora e vamos colocar as nossas palavras-chave. Vou colocar o nome do meu grupo de anúncio, tá? Que é Cabelo e Barba BH. E agora eu vou colocar aqui as minhas palavras-chave, tá? Quais palavras-chave, Pedro? As palavras-chave que nós já pegamos aqui da nossa campanha, que o próprio agente nos falou, tá? Então são essas palavras-chave. Claro que você vai utilizar a sua inteligência natural aliada com a inteligência artificial. Você vai ler o que está escrito, você vai ver se essas palavras fazem sentido para você, se elas fazem sentido para o seu negócio. Aí eu vou pegar essas palavras-chave e vou inserir elas aqui. Pedro, quantas palavras-chave eu coloco? Você vai colocar palavras-chave que tenham a ver com aquele anúncio que você está subindo. Então eu não tenho um limite infinito de palavras-chave para você colocar, mas eu vou colocá-las aqui, ó. Coloquei as palavras-chave aqui dentro e ele já vai me dar uma estimativa, ó, de quantas vezes eu vou aparecer, quanto que eu vou gastar de dinheiro aqui. Vai me dar todas essas opções. E aí eu vou para a próxima etapa, que é a criação do meu anúncio em si. Pedro, o Google é muito confuso, ele é mais confuso do que a Meta, eu achei a Meta mais fácil, você, todo mundo acha a Meta mais fácil. O Google, ele tem uma interface um pouquinho mais confusa, mas ele também segue um passo a passo.
e você tem acesso ao passo a passo. Então, fica tranquilo, você tem o replay das aulas. O foco aqui não é você sair dessa aula, nossa, um deus dos anúncios online. A métrica de sucesso que você tem que focar aqui é, putz, eu saí dessa aula, eu vi essa aula a primeira vez, eu tô saindo daqui sabendo mais do que eu sabia antes. Não é, eu sei fazer tudo sozinho agora. Porque se eu não sei fazer tudo sozinho, eu falhei. Não é isso que você tem que focar. Ninguém vê uma aula de Google Ads e sai sabendo fazer tudo sozinho. Mas você vai sair daqui com o primeiro contato e com o material necessário para que você vá aos poucos subindo a sua campanha sozinho. Então não é, agora eu sei tudo de cabeça, eu vou pegar o Google, eu não preciso nem ver o tutorial, eu vou saber fazer tudo. Não vai. Não vai, porque é muita informação, é muita informação. Eu sei que é. Eu passei por esse estágio de um dia ver isso daqui pela primeira vez. E aí você precisa do tutorial. Aí que o tutorial extra dessa aula entra. Porque o resumo da aula entra. Porque ele vai te ajudar ao longo de todo esse processo, tá? E aí a gente vai agora para a parte de configuração do nosso anúncio, tá? Então, já inseri aqui as palavras-chave, vou colocar assim uma embaixo da outra, tá? Vou descer aqui para baixo. Descer para baixo é muito bom, né? Aqui tá o meu link do meu site, que eu já tinha selecionado anteriormente. E aí ele vai me perguntar quais são os meus títulos dos meus anúncios. Mais uma vez, a própria inteligência artificial já me deu a ideia dos títulos, tá? Então eu vou pegar esses títulos que a inteligência artificial me deu e vou colocar aqui. Então, estilo e confiança na pele, barba e cabelo impecáveis, barbearia sem filas em Belo Horizonte, atendimento premium garantido, corte com a barbuda Belo Horizonte, barbuda, estilo masculino, agende seu corte agora. Você vai colocar o máximo de títulos possível aqui. Por quê? Porque o próprio Google, ele vai pegar esses títulos que eu estou colocando e ele vai criar variações para mim. Ele vai descobrir o que funciona melhor, o que não está funcionando tão bem, o que está gerando mais clique, o que está gerando menos clique, o que está gerando conversão, o que não está gerando conversão. Pedro, quantos que eu coloco aqui? O máximo que der. Tá? O máximo que der você vai colocar, que são 20 títulos, tá? Que ele vai precisar aqui para a gente preencher. Tá? Então, tô colocando todos eles aqui. Ó, cheguei no último. E a gente tem aqui, ó, todos os nossos 20 títulos. Depois disso, eu vou colocar as descrições, que a inteligência artificial também me entregou. Tá? Ela me entregou 8, eu vou colocar aqui 4. Eu vou escolher as 4 melhores, as 4 que fazem mais sentido para mim. Então, coloquei aqui as 4. Dica especial aqui para você. Presta atenção. Dica especial aqui para você. Pesquise essas palavras-chave. Pega essas palavras-chave que você está colocando na sua campanha e joga elas no Google. Pega cada uma delas. Corte de cabelo e barba em Belo Horizonte. Pesquisa. Vê o que aparece de resultado aqui para você. Vê quais são os resultados que estão aparecendo como patrocinado. Vê quais são os resultados que estão aparecendo sem sendo patrocinado. Olha tudo que está aparecendo, porque isso daqui vai te dar muita inspiração. Essa aqui é uma dica que 90% das pessoas vai ignorar, mas é uma das dicas que mais tem poder de gerar resultado para você. Vê o que está funcionando organicamente, tá? E aí, o Google vai te pedir vários outros recursos, que eles não são essenciais, mas eles ajudam muito. Então, se você tem imagens, você vai adicionar aqui imagens que tem a ver com aquilo que você está divulgando. Se você tem o nome do negócio, você vai colocar aqui o nome do seu negócio. Se você tem a logo do seu negócio, você vai inserir aqui a logo do seu negócio. Ele te pede aqui site links. O que são site links? São outros links úteis do seu site. Então você vai colocar aqui, ó, criar um novo site link, e aí eu posso colocar, por exemplo, depoimentos dos clientes, tá? Aí eu vou colocar aqui, veja agora a transformação dos nossos clientes da Barbuda. E aí você vai colocar o link aqui do seu site que leva para
os depoimentos. Então você vai colocar esses links extras que vão ajudar a compor o seu anúncio, ó. Tá vendo onde que eles estão aparecendo aqui? Eles vão deixar o seu anúncio mais rico, o seu anúncio mais, vamos dizer assim, vão engordar o seu anúncio, tá? Então, coloque essas informações extras, por quê? Porque elas ajudam o Google a deixar o seu anúncio ainda mais bonito, ainda mais completo. Feito isso, a gente terminou a configuração da nossa campanha. Aí eu vou apertar aqui em salvar. Ele vai ir para a etapa de revisão. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Ele vai vir aqui para a etapa de revisão para ver se está tudo certinho, tá? E aí eu vou apertar em próximo e ele vai me perguntar o meu orçamento, o quanto que eu quero gastar, quanto de dinheiro que eu quero gastar na minha campanha. Ele vai me dar algumas sugestões aqui, mas eu posso colocar um orçamento personalizado, eu posso colocar R$10 por dia. Tá? E aí ele vai me dar uma média aqui do quanto que ele acredita que eu vou pagar por cada uma das conversões nessa campanha aqui, tá? Botei 10, sei lá, R$50 por dia, vai depender de cada cliente que está investindo. Então coloquei aqui, por exemplo, R$50 por dia, vou apertar em próximo, ele vai me dar um resumão agora da minha campanha e eu vou publicar a minha campanha aqui. Então, ó, me deu o resumo de tudo que eu fiz na minha campanha. Tudo isso aqui foi o que a gente configurou. O tipo da campanha, o objetivo da campanha, o meu, a meta que eu estou buscando, qual que é o meu lance, quanto que eu estou disposto a pagar por lance. Putz, cliquei no botão errado. Deixa eu voltar aqui. Aí, agora sim. O lance, as redes que eu quero aparecer, a localização, o idioma, a audiência para a qual eu quero aparecer, quando que começa, quando que termina, os horários que a minha campanha vai aparecer, quais são as minhas palavras-chave, o meu anúncio, a minha verba. E aí eu vou publicar a minha campanha. Vai ir para a etapa de publicação e a minha campanha vai para o ar. Feito essa etapa de publicação, pera aí, ele tá carregando aqui, tá? Ó, ele já disse que tá carregadinho aqui para mim, vai que os meus anúncios vão ir para revisão, tá? Feito essa etapa de publicação da campanha, a gente tem um último passo, tá? O último passo que a gente tem aqui é a gente pegar as palavras-chave negativas e eu vou inserir estas palavras-chave negativas dentro da minha campanha. Então, vou pegar essas palavras-chave que eu não quero aparecer e eu tenho que excluir elas. Por quê? Lembra disso. Tão importante quanto você escolher para quem que você vai aparecer, é você escolher para quem que você não vai aparecer. E aí, agora eu vou entrar aqui, ó, na minha campanha. Então a minha campanha foi criada, ela foi publicada, eu vou clicar aqui nela, ó, cliquei dentro da minha campanha e agora eu tô dentro da minha campanha. Eu posso até abrir esse menu lateral aqui nesse botãozinho de cima que vai ficar mais fácil para mim. Aqui eu consigo fazer, ó, toda a navegação pela minha campanha. Eu consigo clicar aqui, por exemplo, e ver, ó, quais são as palavras-chave que estão inseridas na minha campanha. E é exatamente aqui que a gente vai entrar. A gente vai entrar em palavras-chave e aí eu vou entrar em palavras-chave negativas aqui nesse menu superior, ó. Palavras-chave negativas. Entrei aqui em palavras-chave negativas, vou apertar no botãozinho de mais e aí o que eu vou inserir aqui? Eu vou inserir as palavras negativas que o meu próprio agente me deu aqui que eu deveria inserir na minha campanha, tá? Então ele me deu as ideias aqui de palavras negativas, ó, positivas e negativas. Eu vou inserir essas palavras aqui dentro da minha campanha, peraí. Vou inserir essas palavras aqui dentro da minha campanha, uma embaixo da outra, bonitinho. E eu posso inserir aqui também a lista de palavras-chave que eu sugeri para você, que está no material extra, tá? Então, dentro do material extra, você tem aquela lista gigante de palavras-chave. Você não vai copiar e colar sem nem pensar no que você está fazendo. Você vai copiar e colar, lendo, entendendo qual que faz sentido para o seu negócio. Mas colocou aqui todas as palavras-chave negativas, vai apertar em salvar, ele vai incluir aqui as palavras-chave negativas. Agora, eu estou anunciando para as palavras corretas, estou excluindo as palavras que eu não quero aparecer e eu estou fazendo o quê? Eu estou com os meus anúncios configurados com base nas palavras-chave que eu escolhi. Dessa forma,
Eu estou respeitando a lógica do bolo de cenoura fofinho. Sim, você vai sair dessa aula aqui com uma lombriga no estômago, querendo comer bolo de cenoura fofinho? Vai sair daqui com lombriga no estômago, querendo comer bolo de cenoura fofinho. Mas lembra, por mais que a confusão fique te assolando, batendo em você, falando não vai dar certo, você não vai conseguir, aquela vozinha que fica na sua cabeça dizendo que isso não é pra você, você tem que vencer essa vozinha. Você tem que ver, parece que eu tô falando que você tem que vencer uma velhinha, né? Vou vencer uma senhora de idade. Você tem que vencer essa velhinha que tá na sua cabeça dizendo que você não consegue, porque você tem tudo nas suas mãos. No passado não tinha inteligência artificial e as pessoas subiam campanha no Google. Agora tem tudo mastigado. Pô, o mestre do bolo de cenoura fofinho, ele te entrega tudo. E para prestar atenção. Você não só tem o mestre do bolo de cenoura fofinho, como você tem um material extra dessa aula, que vai ter o resumo com todo o passo a passo do que a gente fez. Vai ter todo o passo a passo de como que você cria e configura sua conta de anúncios. E tem todo o tutorial de configuração do Google Meu Negócio. Todo passo a passo. Então agora você domina os fundamentos, a base do que você precisa. Você entende como que você faz anúncios na Meta. Você entende como que você faz anúncios no Google. O que falta agora? Falta você sair da cadeirinha de estudante e se tornar gestor de tráfego. A gente precisa pegar esses conhecimentos e encontrar um campo de batalha para a gente implementar aquilo que a gente está aprendendo. E é exatamente isso que a gente vai começar a aprender amanhã. Como que a gente convence as empresas a te contratarem, mesmo que você esteja começando agora e que você não tenha experiência nenhuma. Pedro, meu Deus, mas eu não tô pronto. Não tem como. Não tem como. Eu não tô pronto, eu tô muito cru, eu acabei de começar, eu não consegui absorver tudo, eu já vou pensar em cliente, eu não tô indo muito rápido. Amanhã eu vou te provar que você não tá indo muito rápido. Amanhã eu vou te provar que, na verdade, você tem que acelerar. Você tem que acelerar atrás dos seus sonhos. Então eu preciso que você esteja aqui amanhã. Porque nada do que a gente ensinou aqui vai colocar dinheiro no seu bolso se você não estiver aqui na aula de amanhã. É a aula de amanhã que garante que você vai ganhar dinheiro. Um monte de gente no dia 1 falou que era persistente. Mas persistente de verdade é você que está aqui. Persistente de verdade é você que chegou aqui até o final. E eu quero te parabenizar por isso. Porque desculpa o palavreado, meu francês. Se tiver criança na sala, diminui o volume. Mas você é foda. Você é foda. Se olha no espelho hoje e se parabeniza essa noite. Se parabeniza, porque tem um monte de gente que já foi embora. Mas você tá aqui, plena quarta-feira, tarde da noite, focando em ter uma vida melhor. Só tem resultado quem faz. Só tem resultado quem se esforça de verdade. E você tá se esforçando. Isso aqui não é um conteúdo mais simples do mundo. Não é. Não é. Eu me esforço e crio as ferramentas para deixar ele o melhor possível. Eu falei isso para você na aula número 1. Tráfego pago não é o assunto mais divertido do mundo, mas eu vou me esforçar para manter a minha energia alta o tempo inteiro. E eu tô aqui, entregando, chamando a sua atenção, levantando a sua moral, dizendo, vamos lá, você consegue. E a moral da história é, eu não sei quem é você, eu não sei qual que é a sua história, eu não sei o que você tá vivendo hoje na sua vida. Só você sabe o quão difícil tá pra você. Só você sabe o quão ruim tá pisar no seu sapato hoje. Só você sabe o quanto que o seu sapato tá apertando. Só você sabe aquilo que você tá passando. Só você sabe como é ser você. Como é ter que lidar com os seus próprios pensamentos todos os dias. Só você sabe disso. Mas eu, Pedro Sobral, eu sei de uma coisa. Eu sei que isso daqui, o tráfego pago, ele pode ser um grande divisor de águas na sua vida. Ele pode ser o divisor de águas da sua vida. Porque eu já fiz dezenas de eventos como esse daqui. E são de eventos como esse que eu conheço os próximos gestores de tráfego que faturam 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. São de eventos como esse. De pessoas que tomaram a decisão de, cara, eu vou fazer esse evento o melhor de tudo. Lembra da teoria da pasta de dente? Eu vou esfregar a pasta de dente até o final.
que chegaram aqui e imprimiram dentro desse evento o compromisso de fazer esse daqui não mais um evento da internet. Porque tem um monte de gente que, sim, tem um monte de evento ruim na internet, convenhamos. Tem um monte de evento que não entrega o que a gente entregou em uma aula aqui. O povo guarda a informação. As pessoas guardam a informação porque elas acham que é assim que as pessoas vão comprar mais. Mas isso não tem sentido nenhum. O que eu quero fazer é ser um agente de transformação na sua vida. É ser a pessoa que vai colocar dinheiro no seu bolso. Que vai fazer com que você tenha mais resultado. E eu tô te garantindo, todas as ferramentas para você mudar de vida estão sendo construídas agora. Elas estão na sua mão. Você está tendo acesso a um conteúdo privilegiado. Você está num momento privilegiado da história. Eu falei isso no vídeo 1. O vídeo que abre o evento, um monte de gente ignorou, mas a gente está num momento de transferência de riqueza. Existem poucos momentos desse na história. A gente está nesse momento, um momento de transferência de riqueza. Momento em que pessoas estão ascendendo, estão crescendo, ganhando dinheiro. Eu ouso dizer que novos milionários sairão dessa aula aqui. Quer dizer que todo mundo que vai trabalhar com tráfego pago vai ser um milionário? Não. Não é isso que eu tô dizendo, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, mas dá para fazer. E a maioria das profissões lá fora, você não consegue fazer isso. A maioria das profissões lá fora, elas te colocam um teto até onde você pode chegar. Com a gestão de tráfego, com os anúncios online, não. E os anúncios online, eles podem ser essa sua ferramenta de antecipação de sonhos, de realizar coisas na sua vida que você jamais pensou que seriam possíveis de serem realizadas. Que você jamais pensou serem possíveis de serem realizadas. Hoje eu vivo coisas da minha vida que eu jamais sonhei que seria possível. Jamais sonhei. E eu não sou a pessoa que estou na internet ostentando o que eu tenho, mostrando o meu dinheiro. Não, eu não sou esse cara. Eu sou um cara família, eu sou um cara que gosta da minha privacidade, gosto de ficar em casa. Tenho uma vida extremamente acima da média? Tenho. E isso veio por causa do tráfego pago, veio por causa disso que eu construí, começou com essa habilidade. Ah, mas hoje você dá aula, hoje você dá curso? Sim, eu sou um professor, esse é o meu trabalho. Ah, mas você é um vendedor de curso. Se você quer chamar a pessoa que ensina as pessoas no digital de vendedor de curso, pode me chamar de vendedor de curso. Eu não me importo. Porque eu sou o professor do digital que mais faz os alunos alcançarem aquilo que eu prometo que eles vão alcançar. Uma vez eu estava numa roda de conversa e uma pessoa falou assim para mim: o seu problema, você não vende o tanto que você poderia vender porque você promete muito pouco. Você promete muito pouco. Eu falei, como assim eu prometo muito pouco? Pô, não teve uma época na sua vida que você já não sonhou em ganhar 10, 15 mil? A pessoa já, mas você tem que prometer muito mais. As pessoas na internet, elas prometem milhões, elas prometem 100 mil reais. Você tinha que botar uma promessa melhor. Vai atrair mais gente. Tudo bem, discordei da pessoa e tal. Porque eu acho que a gente tem que começar pelo primeiro passo. Tudo bem, querer os 100 mil, os milhões, você tem que ir atrás. Pra mim, você tem que querer ir o mais longe na vida que você puder. Mais longe na vida. Mas a gente tem que começar por algum lugar. Os 10 mil, os 15 mil por mês, pra mim são um ótimo primeiro objetivo. A sua vida já muda da água pro vinho com esse valor. Com um trabalho honesto, limpo, um trabalho que não vai te deixar maluco o dia inteiro trabalhando pra você ter saúde, pra você ter tempo pra cuidar de você, pra cuidar da sua família. Mas aí tudo bem, conversa vai, conversa vem. E aí essa pessoa comentou na mesa que apenas 3% dos alunos dela, dessa pessoa, alcançavam aquilo que ela prometia. E ela falou, a culpa é dos alunos, eles não assistem às aulas, não vêm o curso e tal. E aí ela me perguntou, e você, quantos por cento dos seus alunos, você sabe esse número? E eu falei, eu sei, 70. E ela, 70 alunos? Eu falei, não, 70% das pessoas alcançam o valor que eu prometo que elas conseguem alcançar. Por quê? Porque eu crio o caminho, eu entrego esse passo a passo. Quer dizer que você vai, magicamente vai cair dinheiro na sua conta? Claro que não. Tem um monte de trabalho, tem um monte de insegurança, tem um monte de medo, tem um monte de merda que você tem que superar. Tem um monte de você que você tem que deixar pra trás.
Você pode ter mais do que você tem, mas para isso você tem que se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje. Você tem que deixar um monte de amigo que não acrescenta nada na sua vida para trás. Você tem que deixar um monte de hábito que não agrega nada para você para trás. Você tem que deixar abrir mão de parte da sua identidade para ter uma nova identidade, uma identidade de uma pessoa que tem muito mais sucesso, que tem muito mais resultado. E isso pode ser com tráfego pago ou pode ser sobre qualquer coisa na vida. E você pode estar achando isso um papo meio coach, meio motivacional demais. E talvez seja. Talvez eu esteja passando um pouco do ponto aqui. Mas a questão é, nada vai mudar se você não mudar. Nada vai mudar se você seguir com as mesmas atitudes, se você seguir do mesmo jeito. Então essa imersão, muito mais do que uma imersão só sobre tráfego pago, e é uma imersão sobre tráfego pago, sobre faturar com anúncios, sobre uma nova profissão, sobre você fazer dinheiro, sobre você mudar da sua vida, é sobre isso, mas muito mais do que isso. É um convite para você mudar você como pessoa. Como que você olha para o mundo, como que você encara os desafios, porque isso é um desafio. E amanhã a gente tem mais um grande desafio. Um desafio para você aprender a fechar o seu cliente nos próximos 30 dias, com um método validado. A gente tem um compromisso amanhã, eu e você. Não estou falando com todo mundo que está ao vivo, eu estou falando com você. A gente tem um compromisso amanhã, 8 horas da noite, aqui no YouTube. Eu estou aqui entregando de corpo e alma tudo que eu tenho de conteúdo para você. Eu espero que isso esteja claro para você, porque eu estou me esforçando para fazer isso daqui tá claro para você, tá? Lembra, no Subido Flix já tem a aula número 1, já tem a aula número 2, tem os materiais, tem as inteligências artificiais. O link tá na descrição. Lá tem o link também no Subido Flix para você entrar no WhatsApp. Se você não tá no WhatsApp, não come bola. Você vai se arrepender a hora que eu falar. Olha, povo, isso daqui vai ser disponibilizado só para quem tá no WhatsApp. Depois não diz que eu não avisei. Depois não diz que eu não avisei. O material dessa aula, com o resumo da aula, com o tutorial de Google Meu Negócio, com o tutorial de como que você cria sua conta de anúncios no Google Ads e a inteligência artificial vai ser disponibilizado quando? Amanhã, até o meio-dia. Até o meio-dia. E no meu Instagram, vou abrir aqui e mostrar pra você, a gente vai fazer mais um sorteio. Inclusive, eu já tava chorando pro meu time hoje. Meu time falou assim, putz, eu fui dar explicação pra eles, né? Falei assim, olha, sabe por que eu nunca vou com a garrafinha que vocês estão sorteando na aula? Porque eu não tenho essa garrafinha, nem eu tenho essa garrafinha. Nem eu tenho essa garrafinha. Então o time acabou de soltar a publicação aqui, ó. É essa publicação aqui, tá? Que é como ficar com dor de cabeça de tanto conteúdo, mas sou aluno do Pedro, tá? Então essa daqui é a publicação. Você vai comentar aqui o seu maior aprendizado, presta atenção nas regras. Vai comentar o seu maior aprendizado e você vai marcar alguém, tá? Essas são as regras de hoje. Comenta o seu maior aprendizado da aula de hoje e você vai marcar alguém para você concorrer à nossa Squeeze. Pedro, e o sorteio de ontem já foi feito, tá? Ele tá publicado lá nos meus stories, tá? Então, se eu pegar aqui os meus stories, ó, Se eu pegar aqui os meus stories, ó, tá aqui o sorteio feito com o nome do vencedor. Ele tinha um nome super esquisito, um arroba super esquisito, mas eu marquei ele aqui com o aprendizado dele. Então foi o esse nome esquisito que tá aparecendo pra você agora aqui, tá? Então, olha lá, se foi você, pega o seu prêmio, e se não foi você, você vai fazer o quê? Você vai comentar aqui neste post o seu maior aprendizado e você vai compartilhar com alguém, você vai marcar essa pessoa nos comentários. Então, marca o seu maior aprendizado, marca essa pessoa nos comentários. Ah, mas ela não vai entender nada, não tem problema, tá tudo certo. Ela não vai te julgar por você estar aprendendo alguma coisa legal. Coloca lá o seu aprendizado, marca o arroba dela e amanhã você tem mais uma chance de ganhar mais uma Squeeze. Fechou? Nos vemos amanhã. Desce o dedo nesse like, compartilha esse evento com alguém que pode se interessar pelo assunto, que pode ser um gestor de tráfego e a gente tem um compromisso amanhã ao vivo às 8 horas da noite. Até lá, valeu, fui!